Mas eu tenho certeza que a gente fica muito mais abençoado e abençoada ainda quando a gente aprende uma técnica de artesanato e coloca em prática. Aí você fala, essa eu consigo. Essa a gente consegue? Eu acho que vai ser sem menor problema. Molezinha? Tranquilo. Helena, seja bem-vinda. Muito obrigada. E os seus lenços são lindíssimos. É porque é terapêutico, é uma coisa que você vai fazendo e é extremamente terapêutico e é um aprendizado, porque a tinta não segue regra, não é? Você não tem tanto controle sobre a tinta. Você quer algo você que quer, ela... mas pode ser que ela não faça exatamente como você quer. Ela dá palpite por conta. Dá. E aí a gente tem que... E eu acho que isso também é um outro aprendizado. É você aprender que isso vai acontecer, inclusive na sua vida. Olha, gente, isso é uma mensagem hoje aqui. Você nem sempre vai ter o controle sobre a pintura em seda e muitas vezes isso acontece na nossa vida. A gente não tem o controle de tudo. Então você que é controladora, presta atenção. Porque essa técnica você tem que aprender. Quem sabe, vale para a vida também. Vale para a vida também, é um aprendizado. Você escolheu uma seda. É uma seda, essa é uma Ponge 5, né? É uma seda nobre, é uma Ponge 5. Ela tem gramaturas, por isso que ela vem com Ponge 5, Ponge 8. Mas essa, no meu caso, é a Ponge 5. Então é aquela bem fininha. Ela é a fininha, não é a tão fininha. Tem uma mais fininha ainda, que é a seda gaze. Mas essa está um tanto quanto impraticável ultimamente. Então a gente fica com essa aqui, que faz um efeito bonito também. E eu acho que eu vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer, porque eu acho que vale a pena. É assim. Que lindíssimo! Cores quentes. Cores quentes, a gente está chegando no verão. E eu acho que são cores que estão no auge da moda hoje, né? Tá em cima de tudo e é um lenço super prático e rapidíssimo de fazer. No caso, por exemplo, apesar de você dar a sugestão da seda na Ponge 5, você sugere que estas mesmas tintas que você vai usar podem ser usadas em outros tecidos mais finos ou são específicas para a seda? Essas tintas que eu uso são só para seda. Só para seda. Em qualquer gramatura de seda, mas são só para seda. Porque cada fixação, que é quando a tinta não sai, pode cair água, você pode pôr no corpo, pode pôr no branco. Cada fixação é de um jeito. Então, a fixação da tinta em seda é de uma forma. Tá. A fixação de tinta em tecido sintético é uma outra. Etc. É fininho tanto quanto mais é uma outra forma de fixar e aí tem que ser uma outra tinta. Ok. A mesma coisa que tem uma que a gente usa para algodão, que é de 72 horas. Essa eu não uso, porque eu não gosto muito de trabalhar com algodão. E ele é mais encorpado. Ele é mais encorpado. Essa é a grande brincadeira dos tecidos e das tintas. É você ir se adequando e descobrindo o que você gosta de fazer. E eu acho que isso faz uma diferença enorme na vida. E já falamos um pouco do artesanato de hoje. É claro que você quer saber quais são, então, os materiais para fazer esse artesanato acontecer. E a gente vai colocar aí na tela para você a lista dos materiais. Então, presta atenção, porque se de repente pode estar com o celular na mão e assistindo pela TV, printa, né? Bate uma foto, quer dizer. E se você estiver vendo pelo computador, você vai poder printar e depois rever aí todo o material. Ou então você vai no nosso canal, a partir de hoje à noite já estará disponível o vídeo do artesanato, mas na aba de descrição vai também a lista de materiais e o modo de fazer. E aí você assiste, vê como faz, assiste quantas vezes quiser, né? Você pode reassistir quantas vezes você quiser até você aprender a técnica, ok? Então, agora nós vamos, junto com a Helena, aprender a primeira pincelada. Primeira coisa, a gente tira tudo, mão limpa. Eu vou usar a luva porque eu não sou uma pessoa muito cuidadosa, eu me sujo, sou sincera em dizer. Então, assim, tem gente que não usa, mas eu gosto de usar uma luva para poder
minha mão fica muito pintada. Fica pintada, com certeza. E aí não é uma coisa muito legal. Eu trabalhando com cola, eu fico com a mão... Tem que toda hora lavar a mão. E aí ela Imagina entra... com tinta. Ela entra por dentro da unha, ela entra na... Nossa, é uma maravilha. Primeiro passo, a seda tá totalmente seca. Eu vou borrifar um pouco de água. Não é muito já, não, eu já vou avisando que não é tanta água assim. Uma borrifada. Uma borrifada, porque depois a gente faz isso aqui na seda e ela fica toda molhada. Não é para ficar encharcada, é para ela ficar úmida. Úmida, tá ok. Estico ela de novo. E aí a gente vai fazer algumas dobraduras e elas vão dobrando uma por cima da outra. Bem simples, gente, não tem... Ai, qual o tamanho dessa dobradura? O tamanho que você quiser. Você é o dono do negócio, você é o que tá querendo fazer. Então as dobraduras vêm acontecendo. Ela tá úmida, tá? Eu vou fazendo as dobraduras, uma por cima da outra. Sem crise, gente, ó. Sem crise nenhuma, tá aqui as dobraduras. Eu escolhi 3 cores, tá? Eu sempre ponho as minhas tintas em potinhos. Eu nunca uso direto e os potinhos ficam sempre na sequência que eu vou usar. Tá ok. Esse é o pincel mousse, que é um pincel básico que a gente usa muito na pintura em seda. Eu umidifico ele um pouquinho, porque ele é uma esponjinha. Para ele não consumir muita tinta, a gente dá uma umedecida. Aí eu venho, gente, sem excesso, e venho da beiradinha. Só vou batendo e vou cobrindo a minha seda. Nesse grau de dificuldade, gente, porque a gente tem que aproveitar. Molho, porque eu vou fazer a transição para outra seda, para outra cor. Você repara que ela vai ficando mais clara. Entendi, por isso que você colocou um pouquinho de água. Por isso que eu também. coloquei um pouquinho de água. Mesma coisa com outro pincel para outra cor. Eu vou usar o pincel mousse menor, tá? São esses 2 tamanhos que tem. Umidifico da mesma forma. Venho na segunda cor e a mesma coisa, gente, ó. A mesma coisa. Você vem batendo. E aí aqui o que eu gosto de fazer é dar umas entradinhas aqui, tá vendo? Eu bato para elas se fundirem. Eu não gosto de sumir com todo o branco, mas alguma coisa elas vão acabar entrando. E esse é o charme e a brincadeira divertida dessa arte. Tá aqui, a gente vai batendo e vai tampando. E aí você faz numa sequência, não pode sequência. Parar e começar depois de novo, ou pode? Pode, o efeito vai ser outro, porque quando você espera a tinta secar, a próxima vem com uma tonalidade diferente. Entendi. Porque quando ela seca, a próxima que você usar, eu vou ter uma tonalidade diferente. Pode não ser o efeito que você quer. Bom, mas nós temos que ir para o intervalo. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ver que cor ela vai começar. Fiz em 2 cores, acredito que ela vai fazer a mesma técnica usando um pincel, como chama? Mousse? Mousse. Pincel mousse na próxima cor que vai entrar. Se você quiser começar... Eu vou começar, porque aí vocês já vão... É isso, a técnica é a mesma. E a gente vai seguindo. Dá uma umedecida. E aí eu venho para a terceira cor. Entro de novo aqui, para dar um charme. E a gente vai terminar. E é isso. Então você usou um laranja, um vermelho bem queimado e agora um vermelho mais vivo. Vermelho mais vivo. E assim, a sequência, só para vocês entenderem, a sequência é sempre a que vocês quiserem. Não tem uma regra, não tem uma regra. Como aqui a gente está fazendo elas juntas, não existe uma regra. Só existe uma regra se você quer, numa outra técnica, preservar alguma cor. Aí você começa pela cor mais clara e aí termina com a cor mais escura, porque senão a cor clara não entra na cor escura. Entendi. É isso.
Intervalo, um copo d'água e a gente volta já. E aqui no nosso cantinho do artesanato, hoje a gente tem a companhia da Helena Paglioni e ela trouxe para nós a pintura em seda. E você observou no bloco anterior que, sem segredos, Helena, não, tranquilo, você ensinou e acho que todo mundo aprendeu. Desde que seja uma seda, sim, de verdade, né? A seda natural. A seda natural. E as tintas para seda. Isso é importante. As tintas devem ser para a seda. Isso. Fizemos isso, pegamos o pincel mousse, demos uma umedecida e fizemos a aplicação das tintas. Exatamente. O que vai acontecer agora? A gente tem duas possibilidades de trabalhar aqui. A gente pode deixar assim e esperar secar o tempo que for necessário. Vai dar aí em torno de para ela secar totalmente, vai dar aí umas 2 horas, porque tá calor e tal. 2 horas ela tá totalmente seca. E a gente abre a peça. Ou a gente pode usar o secador. Depende de cada pessoa, do grau de ansiedade de cada uma, depende de várias coisas. Quais são as reações em um e em outro? O secador, você tem que tomar cuidado quando você usa. Porque eu posso criar efeitos por conta do vento que eu não queria. Eu vou modificar o que eu fiz aqui. Outra coisa que pode acontecer na hora que você está passando, como eu tenho dobraduras na seda, na hora que você está passando, essa dobradura abre e você não consegue retornar ela de novo para o lugar. Vou ter também uma outra diferença do que eu estaria esperando. São técnicas que dão para ser feitas e qual é a diferença? Se eu abro ela, como ela está aqui agora, molhada, ela vai acabar entrando mais uma na outra e não vai ficar tão marcada como o nosso modelo. Ela mantém. Ela mantém, exatamente. Esses frisos, essa marcação acentuada da tinta. Se eu abro ela aqui agora, ela vai ter as diferenças, mas ela vai se misturar mais rápido. A mescla vai ser menor. São efeitos e são formas que ela tem para trabalhar. E a pessoa tem que estar preparada para a reação. Exatamente. Qual é a reação que vai dar? É o que eu falei, é sempre uma surpresa e a gente não domina tudo. A gente pode até tentar, mas alguma coisa acontece e você fala assim, como é que eu vou conseguir isso de novo? Nem sempre você consegue, porque o trabalho, a mão, o peso, o tanto de água, você viu que eu fiz a água no olho, a hora que você sente que ele está mais úmido, você trabalha com a tinta. Uhum. Não existe uma regra. Eu acho que isso é um encantamento para trabalhar com seda e com tinta. Porque a regra, olha, são 2 ml de água, são 2 ml de tinta. Não tem. Olha, e eu vou aproveitar e mandar um beijo para a cidade de Galha, porque a cidade de Galha é conhecida como a capital da seda brasileira. Porque lá eles têm a criação dos bichinhos que vão fazer, né? Todo o trabalho dessa seda. Eu fui conhecer a indústria e eles produzem sedas puríssimas, tanto quanto que a gente importa. Lá fora. Né? Porque lá é a seda mesmo. Então, são quase que a cidade toda trabalha em função da seda e a gente fica muito feliz de saber que aqui no Brasil temos aí produtos de qualidade tanto quanto no exterior. Eu fico feliz. Então, um abraço a todos os trabalhadores aí da seda. Eu vou abrir, porque eu acho que vale a pena vocês entenderem, porque a gente já tem uma que ficou secando o tempo dela. E agora a gente vai abrir assim. Veja que ela não vai ter todos os riscos que eu tenho na outra, tá? Todos os riscos que eu tenho na outra não vão acontecer aqui. Porque eu abri, ela tá úmida, ela não tá totalmente seca. Ó, é isso que eu quero que vocês vejam. Veja que ela já vai misturando muito mais do que misturou ali. Já é um efeito É um outro efeito. É um outro efeito, é uma outra forma de você ter seu lenço. E eu quero que vocês percebam isso. Ai, mas não tá errado. Gente, não existe certo ou errado. A tinta vai dizer para você o que vai acontecer. Se você quer essa mescla
sem tanta marcação. Veja que ela vai correndo uma para outra e elas estão se juntando, inclusive com essa da ponta. Tá vendo aqui? Ela vai se juntando. Dá pra gente notar o mais amarelado, o mais avermelhado, o mais avermelhado, e o mais escuro. Ele vai a gente nota isso. Sim, só ele não vai tem aqueles, só não tem as a marcações. A marcação não acontece. É uma outra forma de trabalhar, é uma outra forma de você conseguir. E tem alguns lugares em que eu vou preservar o branco, que eu também gosto quando a gente preserva alguns pontos de branco. Porque o branco, neste caso, dá uma acendida no trabalho, dá um glow no trabalho. Eu acho que é basicamente isso, não é uma técnica complicada, mas o importante é usar a tinta correta para o tecido que você está mexendo, para o tecido que você está aplicando. E olha, vale um adendo aqui, que a Helena, ela é designer de interiores, então ela já tem essa noção de cores, de mistura, de contrapontos de cores. Com certeza estudou muito as cores opostas, é aquilo que a gente muitas vezes não tem o conhecimento, mas para você que gostou da técnica e gostaria de começar a fazer nos seus tecidos de seda, enfim, assista de novo esse vídeo. E ela disse o seguinte: você não tem controle sobre o resultado, mas respeitando a técnica, se ela tivesse mantido dobrado até o secamento, provavelmente teríamos as mesmas marcações. Como eu não estiquei ele todo, vai ficar as marcas do tecido. Por isso que eu não... Você viu que eu não estiquei ele todinho. Então ele vai ter muito menos do que o outro, mas alguma marcação vai ter. Fala pra mim sobre os lenços que você trouxe. Os lenços são todos autorais meus, né? As minhas inspirações é o meu dia a dia. As minhas inspirações é o que eu gosto, o que eu tenho paixão, o que eu vou aprendendo. Então, assim, esse aqui é uma outra técnica. Esse usa a Good? Esse eu usei o espessante. Ah, o espessante. Que é esse aqui. Eu misturei o espessante com a tinta para poder fazer as divisões. E o resto é a tinta normal, é a tinta pura. Lindo, ficou lindíssimo. É a tinta pura. E esse é uma inspiração de um quadro super famoso. O autor é o Clint, do Vestido Dourado, famoso, todo mundo... Tem até um filme sobre ele, que quem não viu assista porque é legal. Esse aqui é uma borboleta. Ficou lindo. E as cores são as complementares, né? Então, e você vai fazendo e vai imaginando. Isso aqui é um lago, é um lago com flores e aí virou um lenço. Esse é um animal print, eu não gosto de animal, aí vai também do gosto de cada um, eu não gosto de animal print muito marcado e aí, esse aqui ficou um animal print discreto que dá para usar. E olha quantas ideias a Helena Paglioni trouxe para nós hoje. Não se esqueça de depois entrar, né? Você que já tem aí a inscrição no nosso canal, @programamulher.com lá no YouTube, já ativou o sininho, assim que entrar o vídeo você já vai ser notificado. E aí você vai poder rever essa aula e quem sabe criar aí as suas próprias estampas, as suas criações e falar fui eu quem fiz. Isso é que é importante. Helena, muito obrigada por estar conosco. Obrigada. Amei! Mas a gente vai bater papo no próximo bloco. E aí, nós vamos falar sobre as patologias. Aqui, ó, que a gente fala da mandíbula. Que isso? Será que é tudo isso mesmo? É um pouco mais ainda. Então, nós vamos conversar com a doutora Isabel Marian e ela vai nos falar sobre se devemos e quando devemos procurar um especialista bucomaxilofacial. Opa! Bucomaxilofacial. E aí a gente vai entender no próximo bloco. A gente volta já.